The device Timothy is strapped to is my personal favorite. I call it the Rack. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para as 10 mortes mais brutais nos filmes de Jogos Mortais. Look at me! When you're killing me, you look at me! Nessa lista, veremos as mortes mais cruéis e violentas dessa franquia de terror sangrenta. Obviamente, grandes spoilers vêm aí. Qual morte de Jogos Mortais te fez desviar o olhar e deixou o estômago embrulhado? Conta aqui pra gente nos comentários. Número 10. Michael Marks, Jogos Mortais 2. A franquia Jogos Mortais sabe como começar forte, dando ao público um gosto desagradável de sangue antes que o enredo se revele. Jogos Mortais 2 tem uma das melhores aberturas da série. O pobre Michael acorda como muitos outros em um quarto escuro. O vídeo de Jigsaw diz que ele deve recuperar uma chave de trás do seu próprio olho. Se ele não fizer isso rápido o suficiente, o dispositivo no seu pescoço será ativado. How much blood will you shed to stay alive, Michael? Live or die? Make your choice. Ter que cortar o próprio olho deve ser uma das instruções mais difíceis e dolorosas a seguir. Infelizmente, para Michael, ele não sobrevive. Enquanto ele grita por ajuda, as duas metades da máscara com espinhos se fecham, silenciando de vez. Número 9. Nina, Jogos Mortais 3D. Esse faz a nossa garganta doer só de pensar nisso. Bob Dagan é um charlatão enriquecendo com um livro que ele escreveu sobre sobreviver a uma das armadilhas de Jigsaw. Parte de Jogos Mortais 3D segue ele em uma casa cheia de armadilhas de verdade, enquanto tenta salvar aqueles que o ajudaram a ficar famoso. Uma dessas pessoas é a sua assessora de imprensa, Nina. She has been richly rewarded for her words, but today she will be rewarded for her silence. Nina está amarrada a uma cadeira e a chave que pode libertá-la está presa a um fio que desce pela garganta dela, junto com um anzol de pesca. Bob tem 60 segundos para puxar a chave, mas quanto mais Nina grita, mais perto 4 espinhos de metal se movem em direção à garganta dela. Como você pode imaginar, o anzol faz Nina gritar bastante e ela não sobrevive. Número 8. Brad Halloran, Jogos Mortais Jigsaw. Hello, gentlemen. You came looking for the game. Congratulations. You found it. You are the final 2 players. Após uma pausa de 7 anos após Jogos Mortais 3D, a série voltou com força, pelo menos no que diz respeito às mortes sangrentas. Com Jogos Mortais Jigsaw, uma das mais brutais ocorreu no final do filme. O detetive Brad Halloran, que frequentemente libertava criminosos para o seu próprio benefício, encontrou-se perseguindo o fantasma de John Kramer 10 anos após a morte dele. No final, ele estava à mercê do aprendiz secreto de Jigsaw, Logan Nelson. You have a choice. Scream or don't. Junto com a reviravolta de Logan, veio uma armadilha mais tecnologicamente avançada do que a maioria das outras na série. Uma coleira com vários lasers apontados para cima. Com um apertar de botão, os lasers baixam e cortam a cabeça dele, transformando-o numa flor extremamente perturbadora, de sangue e vísceras. I speak for the dead. Número 7. Andy Garza, Espiral. Angie, get to the bullpen! He's coming for you! Esse spin-off de Jogos Mortais segue um assassino imitador de Jigsaw e a força policial tentando detê-los. Liderando a força está a capitã Andy Garza, embora, estando nessa lista, a sua posição claramente não a mantenha segura. Hello, Captain Garza. I want to play a game. You have covered up corruption in your department, never sticking your neck out for the innocent. Now, the cover-up will be on you. Garza é sequestrada em um ponto e obrigada a jogar o jogo do imitador. Acusando-a de encobrir a corrupção policial, o imitador a prende a uma mesa com uma lâmina diretamente abaixo do pescoço. Andy deve cortar a sua medula espinhal para impedir que a cera quente cubra o seu rosto. Apesar dos seus melhores e dolorosos esforços, Andy não tem sucesso. É um fim brutal, com certeza, piorando pelo fato de que o detetive Zeke Banks chegou meros momentos tarde demais para resgatá-la. Número 6. Mitch, Jogos Mortais Jigsaw.
A maioria das vítimas de Jigsaw havia prejudicado outras pessoas, mas Mitch era um caso especial, porque suas ações levaram à morte de alguém por quem Jigsaw se importava. I stole a kid a bike once. He had an accident 10 minutes after I sold it to him. It's not my fault he couldn't handle such a powerful damn bike, all right? He died! Ao acordar em um celeiro cheio de armadilhas, Mitch confessa ter vendido uma moto a um cara que depois sofreu um acidente fatal. O que você só descobre depois é que esse cara era sobrinho de Jigsaw e que Mitch sabia que a moto tinha freios defeituosos. Como punição, Mitch é suspenso de cabeça para baixo dentro de um funil cercado por bobinas que estão queimando em altas temperaturas, sendo giradas pela mesma moto. Apesar dos melhores esforços de Anna para resgatá-lo e Mitch estar perto da alavanca de rompimento que o salvaria, Mitch é mutilado e transformado em uma massa disforme. Número 5. Eric Matthews, Jogos Mortais 4. You jump off that block, you electrocute him. If that ice had melted more, he'd be fried. You understand? Parecia que no final de Jogos Mortais 2, o corrupto detetive Eric Matthews tinha sido deixado para morrer por Jigsaw, mas não foi o caso. Na realidade, ele quase escapou quebrando o próprio pé e foi mantido vivo para ser usado como peça em um outro jogo distorcido. Better hope he doesn't come through that door. Em Jogos Mortais 4, o oficial Daniel Rigg seguiu testes na tentativa de resgatar Matthews. Embora Rigg tenha o encontrado, foi o ato de abrir uma porta para ele que selou seu destino. Isso fez com que 2 enormes placas de gelo desabassem. Pelo menos, essa cena brutal não foi prolongada. O fato dele ter sido aprisionado e quase ter sobrevivido ao Jigsaw 2 vezes torna tudo especialmente doloroso. Instead of saving Detective Matthews, you cost him his life. You failed your final test. Número 4. Peter Strong, Jogos Mortais 5. Hello, Agent Strong. If you are hearing this, then you have once again found what you are looking for. Or so you think. Para o agente do FBI, Peter Strong, é tanto a natureza da sua morte quanto o quão facilmente ela poderia ter sido evitada que a tornam brutal. Na busca pelo detetive Mark Hoffman, outro dos aprendizes de Jigsaw, Strong segue até uma casa abandonada e encontra um gravador. Ele recebe a instrução de entrar em uma caixa de vidro. Achando que está tomando a decisão certa, Strong ataca Hoffman antes de terminar de ouvir a fita e o coloca dentro da caixa no seu lugar. Se ele tivesse terminado de ouvir primeiro, teria descoberto que entrar na caixa era a única maneira de evitar a armadilha. As paredes então começam a se fechar sem possibilidades de detê-las, esmagando Strong enquanto Hoffman assistia em segurança. Os efeitos sonoros de esmagar os ossos são absolutamente nojentos. Número 3. Jill Truck, Jogos Mortais 3D. Desde que foi insinuado no primeiro Jogos Mortais, os fãs estavam morrendo de vontade de ver o que o dispositivo de urso reverso poderia fazer. E finalmente, puderam ver os resultados em toda a sua glória sangrenta em Jogos Mortais 3D. I've been looking for you. Parte desse 7º filme narra a ex-esposa de Jigsaw, Jill Truck, trabalhando para conseguir a prisão do detetive Hoffman por seus crimes. Infelizmente, para Jill, Hoffman chega até ela antes que isso possa acontecer. Como aconteceu com muitas vítimas antes dela, Jill acordou amarrada a uma cadeira com a sua vida prestes a acabar. A armadilha abriu a sua mandíbula de maneira horrível, fazendo um uso nauseante do recurso 3D desse filme. Hoffman finalmente recebeu o que merecia pouco depois, mas ele saiu com um grande impacto. Game over. Número 2. Timothy Young, Jogos Mortais 3. Hello, Jeff. If you are listening to this, that means that the confrontation you so long dreamed of is finally unfolding. O foco principal de Jogos Mortais 3 é Jeff Danlo, um homem cujo filho foi morto por um motorista bêbado. Ele percorre as armadilhas, escolhendo salvar ou condenar aqueles que participaram da morte do seu filho. Naturalmente, a morte mais terrível é reservada para o motorista. The human body is a miraculous creation.
Ever wonder how far the arm can twist? This device is going to start twisting. There is a chance he might live, though, with your help. Jeff encontra Timothy Young em uma espécie de estrutura, com todos os 4 membros e o pescoço presos em mecanismos de torção. Conforme o relógio avança, cada mecanismo torce e quebra o que está conectado a ele. Apesar de Jeff decidir perdoar Timothy, ele não consegue salvá-lo. A natureza lenta e gradual da armadilha é agonizante, com os gritos do ator realmente transmitindo isso, e o design sonoro é ainda mais revoltante do que a morte de Strand. Antes de revelarmos a nossa escolha número 1, aqui estão algumas menções honrosas. Ashley, Jogos Mortais 5. Você perde mais cabeças assim. Dina, Jogos Mortais 3D. A horrível execução pública. I think we're breaking up with you, Tina. Obi Tate, Jogos Mortais 2. Ser queimado vivo nunca é um bom caminho a percorrer. Alison Carey, Jogos Mortais 3. A armadilha do anjo expõe os órgãos dela. Seth Baxter, Jogos Mortais 5. Vítimas da armadilha do pêndulo insolúvel. Antes de continuarmos, certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos vídeos mais recentes. Tem conteúdo novo todos os dias. Número 1. William Easton, Jogos Mortais 6. Live or die. The choice is yours. A sexta parte não se saiu tão bem nas bilheterias como a maioria das outras, mas isso não quer dizer que tenha ficado sem detalhes desagradáveis. A maior parte do filme acompanha William Easton, um executivo de uma empresa de seguros de saúde conhecido por negar ajuda para quem precisa, inclusive John Kramer. The type of cancer you have is malignant and inoperable. I rolled off your tongue real smooth. Even if the treatment works, the cancer will return eventually. It's an unwinnable battle. That was even smoother. As a matter of fact, that was downright slick. Trabalhando em um prédio cheio de armadilhas, William tenta salvar as suas vítimas e subordinados. Ele passa por toda a aprovação apenas para ter a sua vida nas mãos de familiares de alguém a quem negou cobertura médica. Um filho vingativo aciona um interruptor, fazendo com que uma cama de agulhas cheias de ácido fluorídrico caia sobre William, derretendo-o de dentro para fora. É revoltante e brutalmente violento. Todas as coisas boas que Jogos Mortais é feito. You think it's the living that will have ultimate judgment over you, because the dead will have no claim over your soul. You may be mistaken. E aí, você concorda com as nossas escolhas? Confira também esse outro clipe recente do Watchmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.